A datação por carbono 14 é um método confiável? Uma das críticas mais recorrentes, vinda principalmente dos criacionistas da Terra jovem, afirma que não. Nesta análise, vamos mergulhar nos argumentos científicos que refutam essa crítica e demonstram a precisão do método. Bom, o ponto central de toda a crítica à datação por carbono 14 pode ser resumido em uma palavra: contaminação. A ideia basicamente é que as amostras antigas estariam constantemente sendo expostas a materiais novos, o que invalidaria qualquer resultado. Mas será que a realidade é tão simples assim? Antes de mais nada, é fundamental a gente entender os limites do próprio método, um ponto que autores como Taylor e Bar-Yosef sempre destacam. A datação por carbono 14 serve para materiais orgânicos com, no máximo, uns 60 mil anos. Compreender essa limitação já é o primeiro passo para a gente conseguir separar o que é uma crítica válida do que não é. Muitas das críticas que a gente ouve por aí são baseadas em problemas reais, mas problemas que existiam lá no começo do desenvolvimento da técnica. Acontece que a ciência não ficou parada nos anos 50. Vamos ver como as soluções modernas mudaram completamente esse cenário. E é verdade, sim. Como o M.J. Aitken observou, as primeiras medições realmente sofriam com contaminação. Só que a ciência evoluiu. Como Christopher Bronk Ramsey detalha em seus trabalhos, o desenvolvimento de tecnologias como a espectrometria de massa com aceleradores, a famosa AMS, junto com protocolos químicos super rigorosos de pré-tratamento, transformaram a área. O que antes era um desafio genuíno, hoje é um problema resolvido. E aqui a gente tem uma ideia do nível de rigor de que estamos falando. Antes de qualquer medição de idade, a amostra passa por uma limpeza química pesadíssima. Processos como a sequência ácido-base-ácido são projetados especificamente para isso: garantir que apenas o carbono original da amostra seja analisado. Qualquer contaminante moderno é simplesmente eliminado. Agora a gente chega num ponto que frequentemente é mal compreendido e que, na verdade, vira todo o argumento da contaminação de cabeça para baixo. Qual é o efeito real quando uma amostra antiga é contaminada com carbono novo? Então, pensem comigo. A contaminação com carbono moderno, carbono novo, faz uma amostra antiga parecer mais velha ou, na verdade, mais jovem? A resposta, que é baseada na física pura, pode ser bastante surpreendente para muita gente. E aqui está o ponto crucial, como Taylor e Bar-Yosef esclarecem muito bem. A física é inequívoca. Contaminar uma amostra antiga com carbono moderno significa introduzir carbono 14 fresco nela. Isso tem o efeito de reiniciar parcialmente o relógio radioativo, fazendo com que a amostra pareça mais jovem e nunca mais velha. A premissa da crítica, portanto, parte de um erro fundamental de física. Isso nos leva a um paradoxo muito interessante. Se a contaminação fosse de fato um problema tão grave e incontrolável, todas as datas de carbono 14 seriam sistematicamente mais jovens do que são na realidade. Mas o que a gente observa na prática é uma consistência enorme com outros métodos de datação independentes, o que só prova que a contaminação é sim muito bem controlada. Certo. Outra linha de crítica muito comum envolve pegar o método do carbono 14 e aplicá-lo a materiais completamente inadequados. É essencial entender que, como qualquer ferramenta científica, ela só funciona quando usada para o propósito para o qual foi criada. Como a gente pode ver aqui, o método foi desenhado para matéria orgânica que viveu e morreu num passado geologicamente recente. Tentar usar o carbono 14 para datar diamantes ou carvão mineral que tem milhões de anos é como tentar medir a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro com uma régua de 30 centímetros. Simplesmente não é a ferramenta correta para o trabalho. E quando se detectam traços de carbono 14 nesses materiais super antigos? Bom, estudos aprofundados, como os do pesquisador A.G.T. Joule, já demonstraram que essas detecções mínimas estão no limite extremo da sensibilidade dos instrumentos. Elas são consistentes com o que chamamos de ruído de fundo e não indicam de forma alguma a idade real do material. No fim das contas, usar o carbono 14 em carvão ou diamantes é, como dizem Taylor e Bar-Yosef, um erro categórico. É uma aplicação incorreta da ferramenta. E por isso, qualquer resultado que venha daí não tem significado científico para determinar a idade desses materiais. É preciso usar a ferramenta certa para a tarefa certa. Mas então, como podemos ter certeza de que as datas obtidas pelo carbono 14 estão corretas? A resposta não está só no laboratório. A confiança vem de um processo chamado verificação cruzada, que usa outros relógios da natureza para confirmar os resultados.
E essa linha do tempo independente que a gente consegue lendo os anéis das árvores é uma das ferramentas mais importantes para calibrar e verificar as datas de radiocarbono. É literalmente uma régua do tempo que a própria natureza nos fornece. Com base nesses dados dos anéis de árvores, conforme detalhado nos trabalhos de P.J. Heimer e seus colegas, os cientistas conseguem criar as curvas de calibração, como a famosa Entcal 20. Essas curvas aumentam drasticamente a precisão da data final. Ou seja, não é um palpite, é um ajuste fino, baseado em dados empíricos robustos. Ok. Juntando todas essas peças, os avanços tecnológicos, a física da contaminação e a verificação cruzada, a gente chega a uma grande ironia que está no centro de toda essa crítica. Então, o consenso científico é muito claro. Quando aplicado corretamente, nos materiais corretos e com os protocolos modernos, a datação por carbono 14 é uma ferramenta extremamente robusta e confiável. Os argumentos contrários, em geral, simplesmente ignoram décadas de avanço científico e metodológico. E aqui está a ironia máxima de tudo isso. Se a contaminação fosse de fato o problema descontrolado que a crítica alega, ela faria com que todas as coisas parecessem sistematicamente mais jovens. Paradoxalmente, isso apoiaria a visão de uma Terra jovem. O fato de obtermos consistentemente datas antigas que são validadas por outros métodos é talvez a prova mais forte de que o método de datação por carbono 14 de fato funciona muito bem. E essa reflexão final nos deixa com uma pergunta no ar, não é? Quando os supostos defeitos de um método, na verdade, acabam por reforçar a sua validade. O que isso realmente nos diz sobre a natureza e a intenção da própria crítica?